Primeira fase do desenvolvimento embrionário vai ser a segmentação. E o principal fator que determina como a segmentação acontece é o tipo de óvulo quanto a quantidade de vitelo. Vitelo, gente, também chamado de deutoplasma. Tudo bem, eu admito, deutoplasma não é lá o nome mais popular do universo. Mas, gente, isso aqui é um material de reserva nutritiva para o embrião. Ora, para o embrião poder se desenvolver lá no óvulo, você vai ter essas reservas nutritivas. E o principal componente do vitelo, o principal componente do deutoplasma, diz respeito, gente, a uma proteína chamada albumina. Vai ser uma proteína encontrada, por exemplo, no nosso sangue, uma proteína encontrada no ovo, e o papel lá, no caso, no ovo, nos óvulos, reserva nutritiva para o embrião. Então vamos nós começar a descrever os tipos de óvulo quanto a quantidade de vitelo. Número 1, óvulos alestos. A quer dizer sem, lesto, vitelo, óvulos onde você não tem vitelo. Na verdade, vitelo sempre tem. Daí o óvulo alesto, melhor dizendo, ele quase não tem vitelo. Vem cá, que tipo de organismo, que tipo de animal não vai precisar de vitelo no óvulo? Ah, gente, simples. Mamíferos placentários. Uma vez que a nutrição do bebê é feita pela placenta, não tem necessidade de vitelo. Não tem necessidade do embrião se nutrir pelo vitelo. Ele se nutre pela placenta. Então por que tem um pouquinho de vitelo? Porque logo que o zigoto é formado, não tem placenta ainda. Então, entre o zigoto ser formado e o embrião entrar na parede do útero, aquele fenômeno de nidação, e começar a formar a placenta, nesse intervalo de tempo, ele se nutre pelo vitelo. Só que esse intervalo de tempo é muito curtinho, né? No caso, especialmente lá da espécie humana. Né? Você pega, por exemplo, entre formar o zigoto e haver a nidação, são 6 dias. Uma vez que ele nida, forma a placenta, a nutrição é placentária. Entretanto, nesses 6 dias que o embrião dura, até fazer a nidação, até implantar na parede do útero para formar a placenta, nesse período, ele se nutre pelo vitelo. Mas basta um pouquinho de vitelo. Os óvulos do tipo alécito praticamente não tem vitelo, vai apresentar o vitelo como esses pontinhos, e, gente, você vai ter que o núcleo desse tipo de óvulo, ele é bem no centro do óvulo, um núcleo central aqui nesse caso. A gente tem segundo tipo de óvulo, chamado de oligolécito ou isolécito. Oligo, né, gente? Quer dizer pouco. Iso quer dizer igual. Esses caras apresentam um pouco o vitelo, e o vitelo, ele se apresenta com uma distribuição bem uniforme. Iso, igual. Aliás, eu queria combinar um negócio com vocês. Quanto menos vitelo você tem no óvulo, mais homogênea é a distribuição do vitelo. Então, quando você quase não tem vitelo, o vitelo se distribui de modo super homogêneo em todas as partes do óvulo, com a quantidade igual de vitelo. É o que acontece também nos óvulos oligolestos. Como eles apresentam um pouco vitelo, a distribuição do vitelo vai ser bastante uniforme. Lá vai, então, você tem o óvulo, você tem um vitelo bem uniforme. Agora sim, né? Apesar de ainda ser bem uniforme, a gente vai começar a ter uma pequena diferença. Existe a quantidade um pouco maior de vitelo de um lado e um pouco menor de vitelo do outro. A região onde você tem mais vitelo se chama de polo vegetativo ou polo vegetal. Ela tem um pouquinho mais de vitelo. E a região onde você tem menos vitelo vai ser chamada, então, de polo animal aqui na jogada. Estava comentando que o vitelo é basicamente constituído de proteína. E a proteína vai deixar o citoplasma, o hialoplasma, aquela gelatina onde as organelas estão lá mergulhadas, vai deixar aquilo na forma, gente, de gel, que é exatamente aquele estado coloidal que é um pouco mais firme. Quanto mais proteína você tiver, mais firme vai ser o gel, ou seja, essa proteína que está acumulada aqui embaixo, deixa o citoplasma aqui embaixo mais duro, e esse citoplasma mais duro empurra o núcleo um pouco para cima. Ou seja, o núcleo que estava bem no centro, ele agora vai ser um núcleo que está ligeiramente deslocado para o lado do polo animal.
então o núcleo suavemente deslocado para o lado do polo animal. Onde é, moçada, que nós vamos encontrar óvulos do tipo oligolesto? Óvulos oligolestos são encontrados em animais como anfíoxo. Anfíoxo, gente, é uma criatura que não é a criatura mais popular do universo, eu admito. Ela, de uma certa maneira, lembra um peixe, é um cordado. Só que o desenvolvimento embrionário do anfíoxo, ele é muito parecido com o desenvolvimento embrionário humano, sendo que é uma versão simplificada do desenvolvimento embrionário humano. É por isso que a maioria das questões de vestibular, ao invés de falar de embriologia humana, que a embriologia humana é muito complicada, fala da embriologia do anfíoxo, que a embriologia do anfíoxo é bem mais light. Então, é uma versão simplificada da embriologia humana. Daí o anfíoxo é a maior estrela das aulas de embriologia. Normalmente, a gente estuda a embriologia do anfíoxo para os vestibulares. Você vai encontrar isso aqui no anfíoxo, você vai encontrar isso aqui nos equinodermos, e vai encontrar isso, gente, em outros animais, poríferos, quinidários, vários e vários animais que apresentam óvulos desse tipo. De qualquer maneira, uma observação importante para a gente fazer. Se você diz, por exemplo, que o óvulo lesto, ele quase não tem vitelo, quase sem vitelo, quer dizer pouco vitelo. Depende do livro que você abrir. Alguns livros separam o óvulo alécito do óvulo oligolesto. Mas, para alguns autores, gente, para alguns vestibulares, eles botam a mesma coisa. Para alguns vestibulares, alécito e oligolécito, ele é a mesma coisa. Eu entendo demais, eu respeito demais essa ideia. Afinal de contas, você vai ter que quase 100 é pouco, né? O alécito quase sem vitelo, ele tem pouco vitelo. Na hora das provas, infelizmente eu não tenho como adivinhar o que é que o cara que fez a questão, ele aceita. Será que ele usa esses dois como sendo categorias diferentes, alécito e oligolesto? Ou será que ele considera uma coisa só? Então, infelizmente, você vai ter que chegar e olhar com muito carinho essas questões para ver o que é que o amigo ele vai pensar a respeito desse assunto. Né? A gente tem terceira categoria de óvulos, chama de óvulo heterolécito ou óvulo mediolécito. Esses óvulos heterolestos ou mediolestos, eles também podem ser chamados pelo nome de telolécito incompleto. Eu sei, muitos nomes para um cara só. E o nome, moçada, dá lá algumas dicas, né? Ele vai ser mediolesto, ele apresenta uma média quantidade de vitelo. E hétero, você vai ter uma distribuição que já não é mais homogênea, uma distribuição bastante heterogênea aqui do vitelo. Aliás, como eu estava falando, né? Quanto menos vitelo, mais homogêneo. Quanto mais vitelo, mais heterogênea a distribuição do vitelo. Tanto é que quando a gente pega lá essa categoria de óvulos heterolestos, a gente vai começar a verificar bem nitidamente a diferença entre o que vai ser o polo vegetal apresentando mais vitelo e um polo animal apresentando menos vitelo. Então a gente vai ter uma diferença bem mais nítida entre polo vegetal e polo animal. Então, com menos vitelo, o vitelo bem homogêneo, o vitelo um pouquinho heterogêneo, o vitelo muito heterogêneo. Como eu estou falando, o vitelo é a base de proteína, deixa o citoplasma, entre aspas, duro, empurra o núcleo para cima, que quer dizer que nesses caras, o núcleo não apenas está deslocado, como ele está bem deslocado para o lado do polo animal. Onde é que nós encontramos óvulos do tipo telolécito, o telolécito incompleto, heterolécito ou mediolécito? Ele é encontrado, por exemplo, em animais como anfíbios, que é o exemplo mais clássico, alguns peixes, alguns moluscos e daí por diante. Nós vamos ter lá, quarta categoria de óvulos, o óvulo chamado de megalécito ou de telolécito completo.
Chamado óvulo megalesto ou óvulo telolesto completo, mega, quer dizer muito, né? Esse cara apresenta muitíssimo vitelo. E vem cá, quem é que apresenta muito vitelo? Quem é que precisa de muito vitelo? Gente, quem precisa de muito vitelo é quem põe ovos e não apresenta fase larvária. Porque, por exemplo, se você tem uma fase larvária, você pode, por exemplo, se dar ao luxo de você formar um embrião parcialmente desenvolvido, ele vira uma larva, e a larva sai para explorar o ambiente e conseguir comida até terminar o desenvolvimento. Então, se você forma larva, não precisa de tanto vitelo assim, porque a larva é uma criatura simples. Mas se você põe ovos e não forma larva, você vai precisar de nutrientes pra caramba para garantir que o embrião se desenvolva completamente até sair do ovo completamente desenvolvido. Pensa, por exemplo, numa galinha, que o pintinho sai do ovo, gente, com pena, com bico, com esqueleto, ele sai andando, piando. Respeite a quantidade de nutrientes, respeite a quantidade de vitelo para que você tenha um desenvolvimento do pintinho até que ele se desenvolva até o fim. Então ele vai precisar de nutriente pra caramba, muitíssimo vitelo. Tanto é que quem apresenta óvulos desse tipo, animais que põem ovos e que não apresentam fase larvária. É o caso de aves, é o caso de répteis, é o caso dos mamíferos que têm placenta, é o caso dos mamíferos placentários, é o caso de alguns peixes, né? Existem peixes que têm fase larvária, então eles têm óvulos telolestos incompletos, né? Heterolesto, mediolesto. Mas os peixes que não têm fase larvária, eles têm óvulos megalestos, telolestos completos. É o caso de um grupo de moluscos chamados de cefalópodes. Cefalópode é a lula e o polvo. Lulas e polvos não têm fase larvária, já sai do ovo completamente desenvolvido, muito vitelo é necessário. Que é que a gente estava comentando, quanto mais vitelo nós temos, mais heterogênea a distribuição do vitelo. Então eu vou ter aqui um polo vegetal, onde eu tenho muitíssimo vitelo. Tá bom de vitelo? Não, tá não. Pronto, agora estou satisfeito. Muitíssimo vitelo. Então toda essa região aqui com quantidades ignorantes de vitelo, muitíssimo vitelo nessa região, e um polo animal onde você tem menos vitelo, e de novo, né? O vitelo, proteína, deixa o citoplasma, entre aspas, duro, empurra o núcleo para cima, e nesse caso você vai ter um núcleo que está no polo animal. Então o núcleo não está nem apenas deslocado para o polo animal, ele está no polo animal. Nós temos ainda um último tipo de óvulo, chamado de óvulo centrolesto. Sendo que o óvulo centrolesto também apresenta muito vitelo. Só que esse muito vitelo está localizado no centro do óvulo. É bem diferente dos outros tipos. Isso aqui é o que acontece em insetos. E nesses caras, você tem muito vitelo, só que o vitelo está no centro e o núcleo também está localizado no centro. Inclusive, nesses caras não existe polo animal, não existe polo vegetal. É diferente do que vai ser a média dos óvulos, né? Nesse caso lá, não existe polo animal, não existe polo vegetativo. Os 5 tipos de óvulos que existem.